Bom, primeiro eu vou falar bom dia, né? Para quem eu não vi, aí do fundinho, certo? Bom dia para todos, né? Em primeiro lugar, gente, eu quero agradecer, tá, a Jesus, aos espíritos bons, e por que não dizer daqueles também não tão bons, né? Que me acompanham sempre, me fazendo aprender, principalmente temas como esse de hoje. Não é mesmo? Eu também quero agradecer ao GESB, a Casa GESB, né? E a dona Neuza, minha professora, certo? E eu nem sei por que ela me deu esse tema, tá? Para mim desenvolver. Tenho certeza que não. Eu acho que não tem nada a ver comigo, nem com vocês, tem? Não, né? Então, primeiro, nós vamos entender de onde vem o que significa essa palavra maledicência, porque tem pessoas que às vezes nem sabem o que é, tá? Então, é uma afronta, né, verbal contra alguém, certo? Com o propósito de machucar essa pessoa. E eu coloquei ali, olha, maledicência é dizer mal, né, de alguém, é fofocar, é fazer mexerico, xeretar, contar lorota, intrometer, fazer intriga, besbilhotar, fazer boato, fuxicar, mentir, fazer comentário maldoso, ter má língua, difamar, ultrajar. Ufa! É muita coisa, né? É muita coisa. Então, nós vamos tentar, tá, expor esse tema, que às vezes a gente pensa que é de menor importância, né, na nossa vida. Mas nós vamos verificar que, de acordo com aquilo que a doutrina nos ensina, uma fofoca, uma maledicência pode ter consequências assim gravíssimas, tá? Na vida das pessoas e na de quem faz, sobretudo naquela de quem faz. Porque a pessoa que faz a fofoca, né, ou a maledicência, muitas vezes ela não tem noção do que irá acarretar aquele outro. Né? Então, das consequências daquilo que ela está fazendo. Muitas vezes a gente fala por falar. Então, nós podemos falar assim, ou pensar assim, né? Uma fofoquinha aqui, uma maledicencinha ali, né? Isso não tem problema. Gente, mas traz problema, tá? Ou será que é uma coisa natural do ser humano isto? Isso nós vamos entender. Então, sinceramente, nós fazemos fofoca? Aí nós podemos dizer assim, mas eu faço leve. Eu faço uma fofoquinha decente. Inocente, né? Mas vou dizer, gente, não dá para a gente separar, tá, o que é bem ou mal, tá? Então, não dá para a gente, assim, analisar dessa forma a fofoca, tá? Isso não tem como, né? E eu vou dar uma dica, assim, para a gente começar a refletir. A nossa intenção é que conta, tá bom? Deus julga a nossa intenção, certo? Porque falar uns dos outros, nós falamos. Não tenham dúvida disso, tá? Nós vivemos numa sociedade. Nós temos amizades. E é evidente que eu posso chegar para alguém, né? E dizer assim, você viu fulano? Está com problemas, aconteceu isso, isso, isso. Querendo, às vezes, apenas fazer um comentário bobo, às vezes, né? Mas a pessoa que está ouvindo pode não pensar assim. E pode pensar que eu estou denegrindo a pessoa. Mas só Deus, quem conhece o meu coração, pode julgar. Certo? E esse pré-julgamento é que nós temos que tomar muito cuidado. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, ele trata muito dessa questão de Deus ver a nossa intenção. Tá? E diz que vamos ser cobrados e teremos que reparar o dano que causamos ao nosso irmão, seja ele quem for. Né?
Então, nós já fomos vítimas de uma fofoca? Né? De uma maledicência. Olha, gente, é duro, tá? Quando a gente sabe que o nosso nome está rolando por aí. Não é mesmo? Acredito que a maioria de nós já passamos por isso. Não tenha dúvida. Então, nós sabemos que isso não é um ato, um hábito exclusivo da nossa vizinha. Que a gente tem mania de falar que a nossa vizinha é a fofoqueira, né? Mas é de todos nós, gente, isso, tá? Então, basta que 2 ou mais pessoas se reúnam, tá? Olha lá, ó, em conversação, né? Para instantes, daqui a pouco nós estamos já falando mal um do outro. Ou de outra pessoa que não esteja presente, principalmente, né? Então, inconscientemente, né, nós ficamos assim, animados em conversar sobre a vida alheia. Já repararam isso? E não existe, tá, toda uma ciência, né, que possa explicar isso. Mas, segundo os cientistas sociais norte-americanos, trata-se de uma adaptação evolutiva do ser. Tá? Um professor de psicologia lá da escola de Lyon, na França, ele diz assim, que nos tempos pré-históricos, as pessoas eram fascinadas pelas vidas das outras pessoas. E essas eram as mais bem-sucedidas na vida. E aí eu fiquei pensando assim, fofoqueiros. Diz que era para prosperar, tá? Naquela época, os homens precisavam saber o que estava acontecendo, né? Ao seu redor, quem gostava do quê, quem era bom nisso ou naquilo. Pasmem, isso era pesquisa de mercado. E hoje nós ainda fazemos isso, principalmente quando a gente vai montar um comércio, né? Precisamos saber da vida dos outros, de quem está por perto, para sabermos se vai dar certo aquilo ou não, né? Então, a fofoca, a maledicência, quase sempre tem uma conotação assim negativa, especialmente quando nós pensamos nos prejuízos ou no direito de privacidade do ser, porque nós temos que ter privacidade, não temos? Isso é fato, né? Mas nessa análise científica que eles fizeram lá, foi visto que nós gastamos 52 minutos do nosso dia fazendo exatamente isso, nos envolvendo em discussões de julgamento negativo. Tem gente que passa mais, com toda certeza. Eu vou contar uma coisa para vocês. Há pouco tempo surgiu aí na mídia, né, uma cantora famosa, tá? Muito famosa mesmo. Nós não vamos entrar aqui em detalhes, até porque ninguém aqui, tenho certeza, quer saber o nome dela, certo? Aqui ninguém é curioso, né? E não vai querer saber o nome. Ela veio a público, né, dizer que estava sendo ameaçada por um jornalista apresentador também muito famoso, tá? Porque ela achava que ele poderia assim, prejudicar a sua carreira. Vejam bem, eu coloquei até ali, ó. Na verdade, durante muitos anos, ela tinha um acordo com esse apresentador, né? Ele era assim, um desses apresentadores bem famosos, e a audiência dele era em cima das fofocas que ela alimentava ele. Porque ninguém quer saber daqui da vida de artista, né? Ou querem? Não, né? Quase ninguém. Bom, enfim, durante anos ela passou essas fofocas para ele, tá? Só que o programa dele precisava de audiência. Não tinha dúvida disso, né? Ele crescia cada vez mais com isso. E como ela não estava levando novidades para ele, o que ele fez? Ele começou a ameaçar ela, né? Ele queria novidades. E ela começou a se afastar, lógico, né? Ele estava com raiva, né? Então, o que ele fez? Ele pegou os áudios que ela passava, as fofocas para ele, e jogou tudo na mídia. Foi um escândalo, tá? Por quê? Porque nós adoramos uma fofoca, porque não somos curiosos, não é mesmo?
Bom, eu trouxe esse assunto para entendermos a realidade e as consequências em relação à doutrina, tá? Que vai nos servir assim de alerta para entender o quão é perigoso, o quão é grave. É uma porta aberta para a obsessão, e obsessão grave, muitas vezes. Tá bom? E por isso nós devemos tomar muito cuidado, gente. Então, nós entendemos que quando nós apontamos o dedo para alguém, olha, 3 estão apontados para mim, né? Para nós, né? Estão apontados para nós. Mas nós fazemos fofocas até de coisas muito simples, tá? Tipo, olha o cabelo dele. Pintou o cabelo, né? Que roupa curta. Esquecemos de nos olhar, gente. Esquecemos de nos olhar. Então, na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga sobre a vida social. Porque nós temos vida social, nós temos que viver em vida social, né? E a resposta: Deus fez o homem para viver em sociedade. Ele não deu inutilmente o dom de falar, o dom da palavra, como todas as outras faculdades que ele nos deu, né? Que é necessária à vida. Porque nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Viver em sociedade é necessário para a nossa evolução, gente. Por isso que nós devemos sempre pensar, analisar muito o que nós vamos falar. Porque a palavra é um dom, certo? Então, Kardec diz, todos somos médiuns, todos sabemos disso, né? Nós sofremos influências. E quem nós agregamos quando nós fazemos fofocas ou somos maledicentes? Agregamos tanto encarnados quanto desencarnados, que gostam disso. São as afinidades. E isso nos traz, assim, grandes prejuízos, tá? Até nós repararmos o erro que nós fizemos, nós podemos aí gastar algumas encarnações. Já pensaram nisso? Por isso nós vamos começar, nós que estamos aqui, nós vamos começar, tá? A partir de agora, a fazer nossas avaliações das consequências graves que nós podemos acarretar para o outro e para nós. Vejamos, por causa de calúnias, fofocas, né, maledicência, nós podemos levar uma pessoa ao suicídio. Como assim? Sim, talvez ela não suporte a vergonha, tá? Dependendo do nível de fragilidade, do seu nível mental, né, emocional, se ela tiver uma tendência depressiva demais, nós já tivemos vários casos desses. Às vezes até a mídia mostra isso. E como ficaria isso para nós? Nesse caso, a pessoa que cometeu o suicídio, gente, ela terá atenuantes. Mas quem falou dela, tá? A cobrança será muito grande. Obsessões graves será uma das consequências. Então, o suicida, ele vai responder, tá? Com certeza, porque o suicídio, né, dizem, é o mais grave erro que nós podemos cometer. Não é mesmo? Todo mundo sabe disso, né? Aos olhos de Deus é o pior, tá? Tirar a própria vida. Então, nós temos o hábito de querer ser justiceiros, né? De ficar patrulhando a vida alheia, de expor o outro. E eu vou mudar aqui, assim, só um pouquinho, tá? E falar do mentir. Vamos parar de falar um pouquinho da fofoca e vamos falar do mentir. Então, São Luís responde a Kardec assim, ó, ele pergunta, né, se convém desvendar o mal de alguém. E ele diz, é muito delicada essa questão, tá? Então, Chico, numa entrevista lá na TV, perguntaram para ele assim, você mente? Mais ou menos isso, tá? Ele sorriu e disse, não, eu omito. E isso sim é necessário, em muitas vezes, né, você omitir alguma coisa.
Porque você não conhece totalmente a pessoa. Você não conhece a fragilidade da pessoa. Como está o emocional dessa pessoa, o equilíbrio. Às vezes é necessário, sim, omitir. E aqui cabe uma explicação sobre isso, gente. Existe uma diferença muito grande, tá? É que tem muitas pessoas que falam assim, mas eu sou verdadeiro, né? E eu gosto de falar a verdade. Não tem gente que fala assim? E os espíritos dizem o seguinte, que tem muitas pessoas que não estão prontas para a verdade, mas sim para a consolação. E tem uma historinha aí sobre isso, né? Uma médica, uma vez, ela pegou o exame de um paciente, ela era oftalmo, tá? E viu que a cliente dela ali, a paciente dela, ficaria rapidamente cega. Mas ela apenas disse assim, vamos continuar o tratamento, vamos fazer outros exames, tudo que estiver ao nosso alcance. Vou te passar outro colírio. E a gente vai acompanhando. Será que ela tem o direito de iludir a paciente assim? Quando a paciente sai, ela chora. Sabe por quê? Porque ela sabe que a senhora não está pronta ainda para saber a verdade. Essa é digna de consolação, né? Então, se ela saísse dali naquela baixa estima que ela estava, se falasse para você assim, você vai ficar cego, você pode sair ali fora e se matar, entrar debaixo do ônibus. Então, essa médica ela foi extremamente caridosa e sábia. Ela tinha sensibilidade para entender isso, tá? Isso é ser caridoso, e não uma pessoa maledicente. Então, nós temos que aprender muito. Então, cada um de nós, gente, age de acordo com a sua inteligência e com o grau de adiantamento a que chegou. E, principalmente, segundo aquele momento em que ele está vivendo, com toda certeza. Então, nós devemos sempre utilizar o crivo de Sócrates, né? Se alguém não conhece, Sócrates, ele tinha muita sabedoria e respeito que ele manifestava por todos, né? E um dia chegou um amigo dele lá e disse assim, tenho algo grave a lhe dizer. O que ele fez? Ele diz, você já passou pelos 3 crivos? O que você tem a me dizer? Da verdade, da bondade e da utilidade. E esta lição de Sócrates nós devemos carregar para sempre conosco. E analisar tudo aquilo que nós formos falar. Com toda certeza. Bom, nós já entendemos, então, né? Que não vivemos isolados, que falamos sobre pessoas, né? E, às vezes, elas não estão presentes, na maioria das vezes. E, às vezes, fazemos comentários rudes, falsos, que vão oferecer nenhuma oportunidade de aprendizado para quem quer que seja. E aí começam as complicações. E eu trouxe alguns exemplos para a gente entender. Dentro do lar. Dentro do lar é que complica, gente. Complica um pouquinho mais, tá? Uma vez uma jovem nos contou que não sabia como resolver uma questão que ela tinha, porque a mãe era muito maledicente. Gente, se é no trabalho, né? Com outra pessoa que você não é tão ligada a você, né? Daí você se afasta dela. Pode ser uma solução essa, né? Você não tem um vínculo assim tão grande com aquela pessoa. Mas como a gente resolver uma questão se é uma pessoa de sua convivência diária? Eu pus aqui mãe, gente, mas pode ser tio, pai, avô, irmã, esposo, filhos, pode ser qualquer um. É difícil. E Jesus nos diz assim, honrar pai e mãe. Mas como conviver com uma mãe, né? Que, como ela mesma disse, é fofoqueira, é maledicente, que acaba prejudicando as pessoas à sua volta.
E aí nós vamos voltar àquele assunto, caridade. Se você se afastar dela, você estará deixando a caridade de lado. Você é filha, não é mesmo? Então não existe o acaso, né? Se estamos juntas, é porque temos que nos melhorar, ajudar aqueles que ainda estão em campo mais inferior, correto? Nós temos que tentar agregar, amar. Então você ouve, porque você está ali e precisa do seu amor, do seu carinho, da sua compreensão. E ela provavelmente também deve ter, assim, boas qualidades. Se a gente analisar, né? Então você a ouve e diz assim: mãe, deixa disso, isso é bobagem. Olha, vamos falar de outra coisa. E também, pessoal, buscar uma ajuda profissional, sempre. Tá? Quando for um caso bem grave, buscar uma ajuda profissional. Tá? Provavelmente você não vai conseguir mudar ela. Mas ela vai assimilando e começando a aprender para uma nova encarnação. E você está ali para amá-la, ou para amar aquela pessoa, certo? E você pode perguntar assim: Sônia, mas eu não estarei assim valorizando um defeito dela? Ela é uma senhora. E você está ali apenas aplicando a lei de amor, que é uma lei divina, certo? É tentar amenizar com exemplos, tá? Muitas vezes o silêncio, a tua orientação vai fazer com que ela reflita, certo? E que em algum momento ela melhore. Então é a paciência. Talvez isso seja doloroso, tá? Mas se afastar não é o que Jesus nos pede, com toda certeza. O que ele nos pede é que nós saibamos conviver com os nossos familiares, né, com outras pessoas, buscando ajuda. Não é simples, não vai ser simples, mas vai valer a pena, com toda certeza. E nas obras de André Luiz, no livro Os Mensageiros, a experiência de Ismália com Alfredo, né, para quem leu, em que ela foi caluniada por um amigo dele, né? Eu acho que ele era sócio dele. Ele não foi correspondido num relacionamento extraconjugal. Ela jurava inocência, mas o Alfredo não aceitava, e ela acabou desencarnando, porque quando eles se separaram, ela ficou doente, né? E só lá no leito de morte, esse amigo chamou o Alfredo e disse para ele que era uma fofoca, que ele não teve os seus desejos atendidos por Ismália. Veja bem onde a gente pode chegar, hein? E aí o Alfredo sofreu muito, tá, nas esferas inferiores, até atingir a condição de chegar novamente a Ismália. Outra coisa é o tal do fake news, que fala das pessoas. E quando vai se verificar, é uma inverdade. Não foi dito. Gente, o Face não é burro, tá? Os apps hoje nos expõem, toda a mídia nos expõe a tudo. Então, nós precisamos ter muita prudência em utilizar essas ferramentas que nós temos hoje em dia. Igual lá no início eu falei, né, da artista, do apresentador de programa, tá? Esse meio é muito utilizado realmente, principalmente por artistas, né? E acaba que aquele que tem inveja, dando opiniões negativas, que vai incomodar o outro, atraindo mais espíritos fofoqueiros, certo? E aí também me faz lembrar uma passagem aí interessante do livro E a Vida Continua. Para muitas pessoas aqui devem ter visto o filme, né? Lá a fofoqueira contou para o Ernesto e para a Evelina que eles estavam desencarnados. E eles ainda não tinham entendido a condição deles. Não tinham esse entendimento. Ela disse assim: vocês não estão sabendo? Corre aí a boca miúda que a gente está tudo morto.
E a Evelina, né? A Evelina desmaiou. Ou seja, ela não morreu de novo porque ela já estava morta, né? Senão ela teria morrido de novo, certo? Então, a maledicência também acontece dentro da casa espírita. Sim, acontece, gente. Um trabalhador da casa espírita que é vaidoso, né? Que tem soberba, ele é assediado por espíritos que vão inflamando o seu ego, tá? E leva a denegrir o colega. Mesmo ele tendo todos os conhecimentos do que isso pode gerar, as obsessões graves, né, que pode gerar, e vai se comprometendo, certo? Então, nós devemos e podemos chegar naquele irmão que se equivocou, né, e conversar com ele sobre a atitude dele, de como essa atitude pode atrapalhar a sua vida nos trabalhos mediúnicos dentro da casa espírita. Em secreto. Foi o que Jesus nos pediu. Se você tem algo a falar com seu irmão, né? Vai em secreto e converse. Que ele está em uma atitude equivocada. Mais ou menos assim, a gente vai falar, olha, eu sou seu amigo. Gosto de você. E você está fazendo tal coisa. É apenas um alerta, certo? Se ele não mudar de atitude, ele é que vai responder, tá? Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Não tenha dúvida disso, né? Outro ponto importante que nós devemos considerar é o seguinte: os nossos verdadeiros amigos são aqueles que, sinceramente, nos apontam os nossos erros, nos induzem a corrigi-los. E quando a misericórdia do Pai colocar em nossos caminhos um desses amigos verdadeiros, isso está no Evangelho dos Humildes, tá? No capítulo 7, ele diz assim: não consintamos que o amor próprio nos torne surdos às ponderações dele, mas que acatamos, que faça abrir os nossos ouvidos para o entendimento, certo? E agora que nós entendemos o que é fofoca, maledicência, né? O que eles podem fazer na nossa vida, né? Na vida das pessoas que estão ao nosso lado, vamos ser o ponto final de uma fofoca, certo? Não vamos passar mais adiante informações. Estamos fechando aqui agora, isso? Não vamos mais passar nada adiante, certo? Porque fora da caridade, gente, não há salvação. E assim nós seremos caridosos, tá? Quando nós deixarmos a fofoca de lado. E uma forma saudável de nós convivermos com calúnia e a difamação é aumentarmos a nossa autoestima através da observação, né, dos nossos pontos fortes. Nosso potencial do perdão, as nossas fragilidades. Certo? Então, se nós amamos de verdade, não nos definiremos pela definição do que os outros possam falar de nós. Certo? E a melhor resposta aos que falam mal de nós é continuarmos com humildade a caminho para novas conquistas, certo? Novos horizontes, para a alegria e para a felicidade. Eu tenho agora uma história para contar para vocês. Dá tempo ainda, dona Nilza? Dá tempo? Tá, vou tentar ser o mais rápida possível. Essa história aqui vai ser o grande aprendizado de todo mundo, tá? É a história da Dona Maledicência. Não sei se alguém conhece, né? Mas vamos lá. Então, a Dona Maledicência, lá numa festa, ela descobriu, pela boca torta, espumada, da Dona Beltrana, né? Que sem amor e consideração, que ela era dona de um terrível mau hálito. Na verdade, ela foi forçada, né? A consciência de que negava a si mesma durante quase toda a sua vida. Pessoal, no outro dia essa mulher saiu louca, tá?
nem tinha amanhecido o dia, ela já estava lá no dentista. O doutor fez a avaliação e disse assim: não tem nada. E aí, ela usou aquele seu palavreado que nem vou citar, né? De frustração que ela estava, né? Bom, saiu dali, foi para o gastro, passou no endócrino, até no pneuma ela passou. Ela já nem lia mais as especialidades, porque ela queria resolver o problema. E ela acabou num psiquiatra. E eu acredito que esse psiquiatra, ele conhecia, ou ele era espírita, ele conhecia a doutrina muito bem, porque o diagnóstico que ele fez é maravilhoso, e é aí que eu quero chegar, tá? Então, alguns minutos de conversa ali com ela, né? Ele disse assim: a senhora tem prisão de ventre. O quê? Na cabeça. Como assim? O doutor disse assim: eu vou explicar, mas quero que preste bem atenção, e eu também quero que vocês prestem bem atenção nessa história. As suas conexões neuronais tornaram-se deficientes e com menor fluxo. Você ficou com constipação das ideias, que exigem um esforço muito grande na hora de raciocinar e de falar. A senhora precisa reconhecer que existem limitações, estreitezas no seu modo de pensar e agir. Há muitos anos parou de se inquietar com a veracidade do que acredita ter como certo ou errado. Não é? E aquela bocarra dela catinguenta berrou assim: sim, já tenho idade suficiente para entender. E o doutor continuou, porque ele era insistente, gente. Pois é, dona Maledicência, a senhora se esqueceu que a pessoa que goza de boa saúde não é aquela que gosta de curtir a vida, mas aquela que aprendeu no curtume da vida. Nascemos do couro cru, que demanda curtimento. E esse é um processo que não para em nenhum de nós. E eu vou dizer para vocês o que é. É a nossa reforma íntima. Não devemos nunca parar, certo? Mas a senhora está tão cheia de verdades, né, que se tornou enfesada. Isso mesmo, cheia de fezes. Duvidar, dona Maledicência, ajuda na oxigenação do cérebro. Mas no caso da senhora, estão em estágio avançado de gangrena. Veja, minha senhora, aposto que fica exigindo da vida uma plena felicidade, alegrias, né? Mas não abre mão da segurança e carrega contigo uma bengala que acredita que te proteja, mas que lhe custa a dignidade e a elegância no caminhar da vida. A senhora tem tanto medo e é tão rígida, tão preocupada com o que o outro vai falar, segura tanto a sua opinião e orienta-se por tiranos. Nesse ponto, ela, cabisbaixa, né, respirando mal e sem ver as coisas de perto, ela já estava ali nervosa com aquela situação. E o doutor continuou o resultado, né, porque ele tinha que falar tudo que tinha que falar. A senhora resseca o pensamento, a curiosidade fermenta e vira preguiça com isso, dona Maledicência. E todos os demais órgãos vitais se transformam em depósitos de sentimentos e emanações ruins. A senhora azedou por dentro. Dona Maledicência, consequentemente, as palavras que saem da tua boca se restringem em lições de moral ou fofocas e difamações. Esse médico era muito bom, né, gente? Ele era muito bom. Ou seja, toda forma de palavrão que transforma essa boca num bueiro, cujo fedor só atrai urubus de orelhas em pé. Por exemplo, a senhora segura na cabeça igual segura dinheiro no bolso. Sim.
A senhora é incapaz de se soltar em qualquer situação. E também se borra. Veja a ironia. De ter novas experiências. De mudar de ideia. Então, nós precisamos tratar disso urgentemente. A primeira coisa a fazer é reconhecer a sua mediocridade. A sua mediocridade existencial. É preciso combater a doença e não esse sintoma que a senhora diz ter na boca. O enxofre que a senhora exala dessa boca indica o inferno que existe dentro da senhora. E aqui está o caminho da cura dessa halitose. A senhora precisa parar de atentar apenas à superficialidade, à inutilidade das coisas, como cuidar da vida alheia. É preciso começar de imediato o tratamento. No começo a senhora vai achar assim meio estranho, sem sentido, né? Mas não desista. Tá? É assim mesmo. Mudar não é fácil, dona Maledicência. Mas se a senhora não mudar, irá antecipar a sua morte. Caneta e receituário na mão. Vou lhe passar 2 remédios, com essa dosagem mais alta. Vergonha na cara. Para te ampliar a consciência e perceber toda a sua miserável forma de pensar e agir. E coragem, dona Maledicência, para a iniciativa das mudanças que são necessárias. A senhora pode e deve tomar sol, não tenha dúvida disso, mas evite ao máximo, nesse momento, a companhia de gente tóxica. Como eu disse lá no meio da palestra, quando a gente se reúne, né, as vizinhas se reúnem, é onde sai todo o mexerico, né? Dona Maledicência, trate de ser feliz, tá certo? Nada de papagaiar por aí, fofocas e falar da vida alheia, e sorrir como uma hiena faminta. Eu espero, gente, que Deus os abençoe e que realmente eu tenha conseguido passar para vocês o quão é ruim falar da vida do outro. Posso dizer para vocês, para mim, Sônia foi uma grande lição.